Boas, malta. O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Portugal. Prometo-vos que é a última vez que eu falo sobre este tema. Por isso, malta, já sabem, bota para a estrada. É verdade que as inspeções acabaram. Foi votado dia 5 de dezembro em Assembleia, mas mais coisas aconteceram. Eu já vi muita asneira dita aí na internet e vou tentar clarificar isto o melhor possível. Vou-me auxiliar aqui com uma pequena cábula que eu tenho, que foi publicado já em jeito de ata de reunião na Assembleia da República. Não vos vou falar propriamente dos partidos que votaram a favor e contra, porque isso é amassador, ninguém quer saber, só queremos saber em que é que isto resultou. E da reunião que houve em Assembleia da República, a primeira ilação a tirar e conclusão definitiva é que acabaram as inspeções obrigatórias para motas acima de 125 centímetros cúbicos de cilindrada. Esta foi a primeira situação que se passou. Vocês podem perguntar, mas isto é definitivo? Para já é. Se pode reverter? Pode, depende muito das exigências da Comunidade Europeia. Mas para já é o que temos, foi votado e foi terminado qualquer tipo de inspeção. Agora, uma das dúvidas que eu tenho, que não consigo esclarecer isso, é se nos Açores também terminam, não é? Porque os Açores também é Portugal e tendo em conta que realmente terminaram as inspeções, não sei como é que ficou a situação dos Açores. Julgo eu, para ser justo, deveria terminar para todos. Muita malta diz que não temos de ter pena dos centros de inspeções. Pá, aquilo é um negócio. Tiveram um investimento que tiveram desde 2012. O investimento não foi pago. O que vai acontecer é que, quer a gente queira, quer não, seremos nós a pagar os equipamentos que lá estão, através de impostos. Não há impostos, porque eles não vão ficar com prejuízo. Por isso, digam o que vocês disserem, não há muito a fazer. Pronto, inspeções fora do caminho. E depois pode nos levar aqui a um tema de debate no final, sim ou não, porque é que há inspeções para carros e não há para motas. Eu dou-vos exemplos, existem vários países na Comunidade Europeia em que tudo o que circula na rua tem que ir à inspeção. Tratores, tudo, sem exceção. Causa aqui uma dualidade de carros sim, motas não, e porquê que na altura 125 centímetros para cima e não todas. É muito complicado, mas isto gostava de saber a vossa opinião, se é justo os carros fazerem, as motas não, e tendo em conta todas as dificuldades que poderia haver as inspeções, que eu falei com um N pessoal, com os vídeos que fui colocando, malta que tem Moto 4, malta que tem motas que faz enduro, que nem piscas tem, nem espelhos tem. Aquilo que estava decidido na altura é que as motas tinham que ser apresentadas no centro de inspeções como vem de origem. Se a moto de origem não traz espelhos, não está a contar quilómetros, vocês não têm que adaptar nada. Apesar de haver aí uns idiotas que estavam a dizer, não, tem que cumprir a legislação. Não tem nada. Tem que cumprir a legislação à data do modelo da moto, logicamente. Mas pronto, inspeções acabamos com elas, vamos poder dormir descansados. Outra coisa que já se faz aqui na cidade no Porto, e eu não sei se é em Gaia, julgo eu que também é em Gaia, Vila Nova de Gaia, é a utilização por parte dos motociclistas da faixa do bus, ok? Aqui no Porto faz, não vejo problema nenhum nisso, já se utiliza aqui a faixa já há algum tempo, não vejo a malta dos autocarros a queixarem-se que o pessoal das motas atrapalha de alguma maneira por aí fora. Não estou a ver o que é que isso poderá causar transtorno a nível de velocidade de transporte de passageiros, mas já vamos, acho uma boa solução, porque geralmente quem se desloca de moto é para tentar chegar um bocado mais rápido ao trabalho, evitar filas de trânsito, pronto, e essa possibilidade de se andar na faixa do bus acho bastante positivo. Lá está, tomando as devidas precauções, logicamente. Temos outra que é a redução do imposto único de circulação, também acho favorável, isso foi aprovado e vai mesmo avante. Agora os cálculos que eles irão fazer para calcular o IUC das motas, não sei qual é que será, mas iremos ter novidade de certeza, não sei se já em 2025 com os novos IUCs que iremos ter que pagar, mas para breve de certeza absoluta. Por isso, inspeções, redução do IUC,
criação de uma classe específica nas portagens e pórticos. Isto já existe na Via Verde, mas eu sou a favor de muito mais. Ou seja, a Via Verde dá um desconto de 30%. Mas porquê 30%? Uma moto é menos de metade de um carro, ok? Da ocupação, do desgaste de via, de tudo isso. Eu, ao meu ver, o desconto que deveria haver, quer se tenha Via Verde ou não, seria sempre no mínimo 50%. A meu ver, 50% deveríamos ter na portagens, pórticos e tudo mais, pelas razões que enumerei. O veículo muito mais pequeno, o veículo duas rodas, o desgaste muito, muito inferior, e para eventualmente retirar o trânsito das motas dos centros das cidades ou tudo mais e posicioná-lo nos acessos com scuds e tudo mais para facilitar o trânsito nas cidades. Uma das medidas também que vai ser implementada será, chamam umas caixas de segurança, que em alguns sítios eu já as vi, só que eu não sei se é para motos ou se é para bicicletas ou qualquer coisa, que é o veículo automóvel para no semáforo, mas não fica posicionado mesmo próximo do semáforo, fica afastado, e aí tem dois traços contínuos, não sei se chama do que traço, duas linhas contínuas, em que permite os motociclos que ultrapassem pela esquerda se posicionarem à frente dos carros nos semáforos, ocupando essa faixa, esse bocadinho de faixa de rodagem. Também acho positivo, porque teoricamente uma moto arranca muito mais depressa que um carro e facilita ali. Isto é tudo que tem a ver com a mobilidade na cidade, basicamente. Aqui o grande problema não é andar em autoestradas, em vias rápidas, é a mobilidade na cidade, é quem optar por esses veículos conseguir realmente chegar mais cedo ao trabalho. Uma das coisas que foi falado também foi a proibição de colocação de lombas, como todos nós já nos apercebemos, aquelas lombas avisadoras de semáforos e tudo mais, que são pintadas em curvas, porque isso realmente é perigoso com o piso molhado, e a obrigatoriedade de fechar os rails de cima a baixo para não haver cá ferros ou de penduro. É claro que muitas destas alterações vão ter que passar por uma atualização no nosso Código da Estrada, porque não está previsto isso, por isso uma grande maioria dos partidos votaram a favor umas coisas, outras coisas contra, mas foi passando aqui um conjunto de medidas bastante interessante. Para já, resumindo, temos o fim da inspeção, temos a redução do IUC, temos a redução dos preços nas portagens, que ainda será negociado, assim como a redução do IUC. Temos a colocação das caixas de segurança junto aos semáforos para podermos parar as motas na frente aos carros para arrancar. E temos a proibição da colocação dessas lombas sonoras pintadas nas curvas e a obrigatoriedade de colocar rails contínuos, pelo menos nessas zonas de curvas mais perigosas. E depois ainda passaram outras medidas que ainda carecem alguma regulamentação, nomeadamente a nível de código de estrada, que ainda não ficou bem decidido como é que será feito, mas irá para a frente, que é a possibilidade do motociclista poder passar entre carros, ou seja, duas filas de carro e o motociclista passar, basicamente é o que a gente já faz, só que aqui é regulamentado e autorizado a fazer, e eles falaram aqui, que vem aqui no regulamento, com um limite de velocidade até 30 km por hora, guardando as distâncias necessárias aos veículos, e eventualmente a passagem pela direita, eu interpreto isto que será pela berma, salvo em situações específicas. Estas situações específicas estão enquadradas, nomeadamente, na situação de trânsito parado. Trânsito parado, poder circular ultrapassar pela direita, julgo eu que será pela berma. Eles aqui falam pela direita, mas se a autoestrada tiver 3 filas, não sei como é que eles vão ver a direita, mas julgo eu que será, a interpretação que te faço é relativamente à berma. Tudo ainda a ser regulamentado, já passou, mas ainda não se pode fazer, porque ainda não foi regulamentado. Eventualmente irão tentar caracterizar a distância que teremos que ter aos veículos nesse tipo de ultrapassagens, a velocidade a que teremos que ir, alguns cuidados que teremos que ter nestas situações. Mas pelo que eu vi aqui, parece-me tudo bem plausível, bem pensado. Podia-se fazer aqui um bocadinho mais de acertos e tudo mais, mas acho que sim. Resumindo, inspeções acabaram, o IUC vai ser revisto, as portagens vão ser revistas, a caixa de segurança junto aos semáforos, terminar com as lombas sonoras em curvas e tudo mais, e rails fechados de cima a baixo, positivo também, e a possibilidade de furar fila, isso nós já fazemos, não é? Logicamente com cuidado, porque ninguém quer ficar
magoado numa situação dessas. Foi aprovada também essa passagem por entre carros, será legislado ou será colocado em código de estrada como é que isso tem que ser feito, a que velocidade é que tem que ser feita e quando é que tem que ser feita, porque se o trânsito for fluido, possivelmente não o poderemos fazer. A gente poderá fazer, se o trânsito estiver lento, podemos fazer, e caso o trânsito esteja completamente parado, aí sim podemos furar trânsito ou então utilizar a faixa da direita, a berma, para passar. Por isso, malta, não tenho propriamente muito mais a dizer sobre isso, e será realmente o último vídeo que vou fazer isto. Já fiz para aí 4 ou 5 vídeos, mais uns stories, mais uma série de coisas, mas desta vez é definitivo. Não vou, só souber aí uma coisa do Arco da Velha, mas não vou falar mais sobre o assunto. Por isso, malta, vídeo curto, só para vos manter informado, que eu já vi para aí muita informação na net. Esta que eu vos estou a dar agora foi retirado da ata que ocorreu no dia 5 de dezembro de 2024. Por isso, 2025 avizinha-se um ano top, com medidas exclusivas para motociclistas que trarão para a nossa comunidade coisas boas, nomeadamente mobilidade, que é o que nós queremos. Por isso, malta, já sabem, portem-se bem, façam por ser felizes, andem de moto e, sobretudo, aquele beijo à prima. E não se esqueçam de subscrever o canal, porque a maior parte que vê os meus vídeos, 80% vê os vídeos e não subscreve. Não tenham medo, malta. Subscrevam. Até para a semana, malta.